Graça e paz, irmãos, todos muito bem-vindos para mais um culto online. Deixa aí o seu recadinho, cumprimente os irmãos para a gente sentir aquele calor humano nesse frio especial que está chegando, para a gente saber quem que está aí junto, fica mais agradável, dar aquele oi, cumprimentar os irmãos. Tudo isso garantido pela comunhão que nós temos com o Espírito Santo de Deus, nos aquecendo os corações, não é verdade? E nós somos muito felizes e gratos pela sua presença, sua participação, e a nossa oração é que você aprenda muito, que você cresça, que Deus opere grandemente na sua vida. E falando sobre o frio que está chegando, a neve, gostaria de compartilhar um texto da Bíblia que fala sobre a neve. Você não tem como prever, você tem que se preparar a respeito, mas você não controla os efeitos dela, nem a intensidade dela. Isso tudo vem de Deus e é Ele que controla, porque Ele está acima de tudo que foi criado. Ele está acima, Ele conhece, Ele é soberano, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe, Ele conhece e Ele rege todo o universo. E aqui eu gostaria de compartilhar com você um texto para quando você vir a neve essa semana, para você se lembrar desse texto. Está lá em Isaías, no capítulo 55, dos versículos 8 ao 11, diz assim: Eu não penso como vocês pensam. Sua forma de agir não é a forma de eu agir. Assim como o céu está acima da terra, assim meu modo de agir está acima da forma de vocês agirem. E meu modo de pensar está acima da forma de vocês pensarem. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam sem antes ter irrigado a terra, cumprindo a tarefa de fazer que as coisas brotem e cresçam, produzindo sementes para o agricultor e comida para os famintos, as palavras que saem da minha boca não voltarão vazias para mim. Elas cumprirão a missão de que as incumbi e cumprirão a tarefa que lhes dei. Esse é o nosso Deus falando, que os planos, os desígnios dele vão ser cumpridos. Abra sua mente, o seu coração, ouça a mensagem do Senhor e permita que ela irrigue a sua vida, assim como a chuva e a neve irrigam a terra e criam coisas bonitas, fazem brotar, produzem sementes e produzem alimento. Que o Senhor fale grandemente ao seu coração, que essa palavra habite ricamente entre nós e que o Senhor nos abençoe durante esse culto, durante essa semana, e que nós possamos ter encontros genuínos com Ele, com resultados duradouros para toda a nossa vida. Deus a todos abençoe. A paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam aí passando um bom fim de semana. Espero que a semana de vocês tenha sido maravilhosa. Vamos entrar agora no nosso momento de louvor e adoração ao nosso Senhor. Então convida aí quem está do seu lado, seja sua família, seja amigos, seja quem for. Convida eles para a gente poder entrar juntos e adorar aquele que é digno de todo louvor e adoração. Vamos adorar com todo o nosso coração, amém? Nesse primeiro louvor, vamos adorar em espírito e em verdade. Vamos dedicar a Ele toda a nossa adoração, todo o nosso amor e todo o nosso louvor. Amém?
te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, vamos dizer mais uma vez. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Na casa de Deus, ministrando louvor. Na casa de Deus, ministrando louvor. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso ministrar o louvor, cantar louvores ao nosso Deus, amém? Vamos continuar nesse mesmo clima, nesse mesmo espírito. Vamos adorar a Ele, vamos dizer que porque Ele vive e porque Ele está conosco, a gente pode crer no amanhã, nenhum temor vai haver nas nossas vidas, amém? Nós sabemos que com Ele nas nossas vidas, Ele toma as nossas vidas em Suas mãos, amém? Aleluia. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar
Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo estás. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Aleluia, as nossas vidas estão nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém? Creia nisso de todo o seu coração, entregue o seu coração a Ele, receba essa palavra que vai ser dita hoje aqui pelo nosso pastor, e eu espero que essa palavra possa edificar a sua casa, a sua família, em um nome de Jesus. Amém? Graça e paz, meus irmãos, muito bom estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês estejam sendo abençoados aí através do louvor, enfim, da primeira mensagem da entrada. Que Deus possa abençoar vocês neste dia, tá? Eu queria lembrar hoje aqui alguns pedidos de oração, as reuniões da semana, então vamos lá. Em relação aos pedidos de oração, o pessoal está pedindo aí no grupo do WhatsApp, oração pelo Vinícius, esse rapaz que está no Brasil, passando por uma situação difícil, né, na área da saúde. Durante a semana, se você lembrar, coloque ele em suas orações, que o Senhor venha ouvir as nossas orações e atendê-las, né, e que ele possa melhorar, né, se essa for a vontade de Deus, que Deus possa abençoar a vida dele, tá bom? Se você lembrar de algum pedido de oração durante a semana, esteja falando lá no grupo do WhatsApp, a gente vai estar anotando e lembrando para a gente poder estar orando juntos durante a semana, tá bom? Às vezes a gente não sabe de todo mundo que está precisando de oração, mas você que está do lado do teu irmão sabe que ele está passando por alguma dificuldade. Às vezes a pessoa não quer falar qual é o problema, né? Mas coloca lá o nome da pessoa, olha, fulano está pedindo oração. E aí a gente não precisa às vezes detalhar, né? Mas aí a gente está ciente que a pessoa está precisando de oração em uma área específica, tá bom?
Então, se você tiver o irmão aí do lado, esteja atento às necessidades do seu irmão, porque a gente às vezes não consegue saber de todo mundo, né? Mas esteja atento, pergunta, se não tá sabendo notícias da pessoa, pergunta para ver como é que ela tá. Isso é uma comunidade, né? A gente funciona assim, cada um faz um pouquinho e todo mundo se sente bem acolhido. E eu creio mesmo que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Durante a semana a gente está tendo algumas programações. Na terça-feira tem um grupo das mulheres, né? O Chat Rosa. Funciona aí através da internet, é uma reunião online. Então, para você que estiver interessado, entre em contato com a Silvia vai estar passando o link no dia correto, tá bom? Na quarta-feira a gente está tendo o nosso culto online também, mas é um culto diferente. A gente entra numa sala online também, né, através do Zoom, e a gente se reúne, tem uma mensagem de 1 hora no máximo, e tem abertura para poder fazer perguntas. Então, quem estiver interessado em estar participando, está sendo uma bênção, entra em contato aí com o pessoal e a gente vai estar transmitindo o link pelo grupo do WhatsApp, tá certo? No sábado tá tendo as aulas das crianças, também online por enquanto, das 5 às 6 e das 6 às 7 para os adolescentes, tá bom? Neste sábado em especial, a gente vai estar tendo uma aula especial para as crianças. Na semana que vem elas vão estar de férias, então elas vão ter mais tempo aí para poder curtir a família, né? Então a gente quer fazer uma atividade especial com elas, e nesse sábado em especial, a aula das crianças de 3 a 10 anos vai ser das 4 da tarde às 6 da tarde, então das 16 às 18, tá certo? Então se prepara aí, organiza, dá o lanche antes, para poder a criança estar disponível essas 2 horas, para estar fazendo essa atividade especial, tá bom? Às 6 começa os adolescentes, então das 6 às 7, tá? E no domingo, o nosso culto normal, às 17 horas, continua online por enquanto, e estaremos orando para Deus encurtar esse tempo aí, para que em breve a gente possa se ver de forma presencial, tá bem? Então mantenha aí alguns pedidos de oração, que o Senhor possa abençoar todas, né, essas pessoas que estão perto de você, que estão precisando de oração, avisa a gente. E eu queria lembrar também que a partir de agora a gente vai fazer um esforço de estar lembrando os aniversariantes aqui, né? Mesmo estando à distância, a gente quer estar um pouquinho mais perto de vocês, então a gente vai tentar lembrar todo domingo. Então, quem está fazendo aniversário hoje é o Pedro, a Leia e daqui da região de Bruxelas, né, região, a Valéria está fazendo aniversário hoje também. Então a gente queria parabenizar vocês, que Deus abençoe vocês neste novo ano, que realmente Deus possa usar vocês, abençoar vocês de forma especial, amém? Vamos orar por eles e que vocês tenham um culto abençoado aí e que seja uma bênção para todos vocês. Amém? Um beijo e fica com Deus. Graça e paz da parte de Jesus Cristo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. É com muita alegria e com muito prazer que nós estamos aqui hoje para ministrar a palavra de Deus. Essa palavra que tem o poder de transformar os nossos corações, de transformar as nossas mentes, de nos confrontar e nos trazer de volta à consciência. Eu sei que você já foi muito abençoado com a programação da igreja até aqui, com as nossas entradas, mesmo com os avisos, com os pedidos de orações, com o louvor, mas eu creio que Deus quer falar com a mim, com a sua vida. Por isso, você vê, mesmo à distância, né, podendo chegar até vocês através da internet, a igreja se reúne para escutar a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, tem a nos explicar, tem a nos falar. Eu creio que essa série de mensagens ela tem sido uma confrontação, tanto para a minha vida, como eu espero que seja também para a sua vida. Eu tenho um método de tentar aprender as escrituras que não é baseado somente no que eu posso ensinar, mas principalmente no que eu posso aprender. Então tem que primeiro mexer aqui, para depois poder mexer aí na sua casa, na sua vida. Então pode ter certeza que tudo que eu falar aqui hoje tem a ver com isso. E nós estamos numa igreja que para mim talvez seja a igreja que mais retrata
a igreja brasileira no seu todo. Nos meus estudos acadêmicos, eu acabei estudando sobre teologia da prosperidade, foi isso a minha tese de fim de curso, foi a respeito da teologia da prosperidade e da sua influência no Brasil. E eu percebi através dos estudos a quantidade e de como a igreja tem se tornado, de certa forma, um comércio da fé, uma igreja que tem fama, né, no mundo inteiro. Os estrangeiros que vão ao nosso país e vê aquele tanto de igreja, falam: essa igreja tem fama de que vive, né? Parece viva, parece que está vivendo, mas no fundo, muitos de nós somos sepulcros caiados. Parece que vive, mas na verdade está morto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então não se engane, tudo aquilo que eu falar aqui vai passar por aqui, tudo que eu falar para você vai passar por aqui primeiro. E essa é o que eu tenho para te dizer hoje. Amém? Então vamos passar para o momento da leitura da palavra. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse de João, apóstolo João. Capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler as escrituras? Ao anjo da igreja de Sardes escreve. Se você não tem Bíblia, não tem problema, vai aparecer aqui na tela. Se não, vamos seguir com a gente na Bíblia, sempre é bom, porque você está fazendo um exercício de leitura junto comigo, isso é ótimo. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as suas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes. Guarda-o, arrepende-te. Mas se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, comigo andam vestidas de branco, pois são dignas. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento. Estamos diante da Tua Palavra. Fala-nos através dela, nós precisamos ouvir Tua voz, precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus, Teu Filho, que eu oro, que as pessoas que estão me ouvindo em casa agora possam ser abençoadas com essa palavra. É isso que eu te oro, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Estamos aqui diante da igreja de Sardes. A igreja de Sardes foi uma igreja, na verdade, que diferente das outras igrejas que a gente viu nessas cartas, não tem problemas externos. Jesus, ele sendo o médico dos médicos, sendo aquele que faz um diagnóstico correto a respeito das nossas vidas e faz um diagnóstico correto a respeito da igreja de Sardes, ele vai dizer que a igreja de Sardes, na verdade, está passando por um processo de problemas muito mais internos do que externos. É uma das únicas igrejas que Jesus não aponta nenhum problema externo que está entrando dentro da igreja, mas diz que a própria igreja é o problema que Jesus está apontando. Diferente das outras igrejas, a igreja de Sardes talvez seja a única igreja que recebe de Jesus pouquíssimos elogios ou nenhum elogio. Jesus o tempo todo vai dizer para ela, na verdade, que ela é uma igreja que tem fama de quem vive, mas que na verdade está morta. E Jesus, ele passa toda essa carta que ele escreve para a igreja de Sardes dizendo que conhece a igreja, que sabe muito bem quem a igreja é, que tem fama de quem vive, mas na verdade está morta. É um retrato, para mim um diagnóstico dos médicos a respeito de uma igreja que está passando por problemas internos seríssimos. Mas onde era Sardes? O que era Sardes? Por que Jesus escolheu Sardes? Na verdade, o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, como a gente bem sabe. Essas 7 cartas provavelmente estavam descoladas ou desconectas do resto do livro do Apocalipse até mais ou menos no 3º ou 4º século, depois que elas foram juntadas e se tornou um livro só de João. Porque tem todas as cartas do Apocalipse têm essa noção de coisas que vêm a acontecer no futuro, por isso elas foram conectadas dentro do livro de Apocalipse. E por ter sido também a revelação que aconteceu no
na ilha de Patmos, onde João recebeu a revelação do Apocalipse. Sardes, na verdade, era uma cidade que havia conhecido a sua glória, seu principal tempo de glória, há um tempo muito, muito atrás. Um homem chamado Creno, né, o imperador Creno, era um homem tão rico, que à época dele diziam-se tão rico quanto Creno. Era isso que diziam a respeito dele. Tamanha riqueza da cidade, tamanho poder que a cidade tinha. Provavelmente foi lá, né, na cidade de Sardes, foi onde foi construídas as primeiras moedas de ouro. Lá eles tinham um trabalho muito intenso, imenso, a respeito de pedras preciosas, joias e principalmente do ouro. Sardes também tinha o templo da deusa Artemis, um templo enorme, bonito. Artemis é a irmã gêmea de Apolo, a deusa da fertilidade para eles. E lá havia, né, durante um longo período da história, uma riqueza, uma preciosidade. Era uma cidade com muita pompa. Até que no ano 529 a.C., o Ciro, o mesmo Ciro que liberta Israel, o mesmo Ciro que Deus o chama de ungido pelos profetas, ele toma a cidade de Sardes, e a cidade de Sardes, na verdade, fica desolada. Na verdade, a cidade de Sardes tinha uma posição geográfica muito boa para aquilo que ela se propunha. Era uma cidade rodeada por campinas, então eles ficavam muito bem protegidos. Eles se diziam, inclusive, impenetráveis. Porém, Ciro fez um cerco de 14 dias, ficou 14 dias rodeando aquela cidade, até que depois do 14º dia, ele achou uma brecha, entrou e dominou a cidade. A cidade foi sendo reconstruída, mas logo depois, em 218 a.C., ela também foi dominada do mesmo jeito que Ciro fez por Antíoco o Epífano. Ele também dominou a cidade de Sardes do mesmo jeito. Até que, no ano 17 a.C., ela foi parcialmente destruída ou quase totalmente destruída por um terremoto que houve. Logo depois, o Império Romano resolveu recriar a cidade de Sardes e levantar a cidade de Sardes. E essa cidade era conhecida por causa da sua luxúria, por causa de ser entregue a deuses que não tinha nada a ver com o Deus de Israel, muito menos com Jesus Cristo. Só com o passar do tempo houve uma influência muito grande do cristianismo, e ali foi se constituindo e foi aparecendo uma igreja que era muito forte. Uma igreja que tinha nome de uma igreja muito santa e muito pura. Uma igreja que parecia não ter influência do mundo, mas na verdade acabou se tornando uma igreja que é extremamente chamada a atenção por Jesus, dizendo que era uma igreja que tinha fama que vivia, mas que ela estava morta. E assim a gente está na igreja de Sardes. A igreja de Sardes, pelo jeito, depois dessa carta, pode ter ouvido literalmente as palavras de Deus e se arrependido, porque existe, na verdade, nos encontros arqueológicos que foram feitos principalmente depois de 1956, várias cruzes ou traços de uma igreja remanescente na cidade. Ou seja, Sardes, até a sua destruição, que ocorreu no ano de 1400, pode ter se tornado realmente uma igreja forte, robusta, e que realmente escutou aquilo que Jesus tem a dizer. Por isso, o meu convite para você hoje, o convite que Deus fez para mim essa manhã é: escute o que eu disse para a igreja de Sardes e se arrependa e faça aquilo que tem que ser feito. O que é mais interessante nessa igreja, né, o que eu acho, é que eles falam não de coisas externas, como eu disse anteriormente. Ela fala de um problema e dos problemas que estavam acontecendo internamente dentro da igreja. Diferente das outras igrejas, não há nenhuma influência de uma Jezabel, dos Nicolaitas, ou de nenhum outro tipo de heresia que estava tentando entrar no meio da igreja, que tinha aparência de coisa boa, mas que na verdade nada mais era do que o ensinamento errado que não provinha das Escrituras. E aí a gente está diante de uma igreja que se diz espiritual. Uma igreja que na verdade ela parece ser espiritual. Uma igreja que, na verdade, ela tem fama de ter uma espiritualidade que é saudável. Quando, na verdade, é uma igreja que está tão entregue ao mundanismo, mesmo parecendo não estar. Esse é, às vezes, muito o retrato das nossas vidas. Muitas vezes, eu e você, nós temos fama de quem somos, de quem é espiritual. Nós temos fama de quem parece ter uma espiritualidade que é saudável. Nós parecemos ser espirituais na sua mais alta intensidade do que é ser espiritual. Quando na verdade, no fundo dos nossos corações, das nossas almas, nós estamos podres.
É o que Jesus chamava de sepulcro caiado. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, como diria minha avó. Por fora parece uma boa coisa, mas por dentro é cheio de maldade, é cheio de problemas, é cheio de um espiritualismo que não tem nada a ver com espiritualidade. A primeira coisa que eu quero determinar aqui é a diferença entre as duas coisas. Uma coisa é você ser uma pessoa espiritualística, ou seja, você gosta das coisas místicas, você tem o prazer nas coisas espirituais. Outra coisa é você ser uma pessoa espiritual, uma pessoa que é ligada no espiritualismo saudável. O que é isso? É a pessoa que não tem a fé simplesmente no externo, que a fé, na verdade, faz parte do cotidiano e do seu dia a dia. E aí a gente está diante da igreja de Sardes. A igreja que, na verdade, Jesus vai dizer, primeiramente, quem ele era. Eu sou aquele, olha o que o versículo 1 vai dizer. Eu sou aquele, o anjo da igreja de Sardes escreve. Isso diz quem tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando Jesus está dizendo a respeito dos 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, está se referindo a respeito do poder de conhecimento. É uma referência, inclusive, ao Antigo Testamento, sobre os 7 Espíritos de Deus que aparecem, inclusive, em Ezequiel. Mas que vai dar a noção da igreja de que o Deus que está falando é o Deus que sabe exatamente quem ele é. E o número 7, dentro da numerologia bíblica, né, dentro da numerologia apocalíptica principalmente, tem uma noção de inteireza, de Deus, de ser uma coisa inteira, completa, que não há manchas, que não há máculas. Por isso, quando Jesus está dizendo para a igreja que ele tem que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, Espírito de Deus é aquele que tem as 7 estrelas. Ele está dizendo daquele não somente que conhece a igreja, porque os 7 Espíritos tinham a ver com conhecer a totalidade que era a igreja, mas está dizendo também a respeito daquele que tem na mão as 7 estrelas. É a mesma referência que o que Jesus vai dizer no começo, quando ele manda João escrever as cartas, aquele que tem na mão as 7 estrelas. Jesus está dizendo para a igreja de Sardes, Jesus está dizendo para mim e para você hoje, que Jesus conhece o tipo de espiritualidade que nós vivemos. E Jesus sabe se essa espiritualidade é um espiritualismo ou se é uma espiritualidade de fato e de verdade. Jesus está dizendo para a igreja de Sardes, mas também está dizendo para mim e para você que existe uma espiritualidade que é saudável. Jesus está dizendo que existe uma espiritualidade que é a espiritualidade que Ele quer que nós sigamos, mas que não tem nada a ver com o espiritualismo que o mundo prega. E eu tenho visto, meus irmãos, cada dia que passa mais, e eu estou ficando um pouco impressionado com isso. Quando eu era menino na igreja, eu me lembro haviam coisas que estavam resolvidas para nós. Por exemplo, crente não vê signo. Por quê? Porque signo não tem nada a ver, que as nossas vidas estão na mão do Cordeiro Santo de Deus. E não tem nada a ver se eu sou de Áries, de Virgem, de Leão, de Capricórnio. Mas eu vejo e tenho visto cada dia que passa mais, gente que se diz de Deus, que se diz cristã, se apegando a essas coisas, para que possam de alguma forma encontrar o que vai ser o seu futuro, ou tentar se conhecer. Na verdade, isso não tem nada a ver com uma espiritualidade saudável. Isso tem a ver com um espiritualismo místico, onde essas coisas que são gente de Deus, gente que é de Deus, gente que foi comprada pelo sangue precioso do Cordeiro, falando, mas é que eu sou de Virgem, é que eu sou de Capricórnio, é que eu sou de Leão com ascendente Escorpião, eu não sei. Eu não sei, não conheço nem necessariamente todos os irmãos. Mas era uma coisa que quando eu era menina era muito resolvida. Mas que hoje eu tenho observado que os crentes estão cada vez mais apegados a essas coisas. Porque eu entendo, eles querem se conhecer. E 2, eu acho que a igreja, eu creio nisso, né? Que a igreja ela pregou uma teologia muito errada durante muitos anos. E essa teologia que a igreja pregou não traz para nós uma completitude de ser e de estar. E isso faz com que naturalmente a gente busque esse misticismo como uma forma de estabelecer uma conexão entre nós e nós mesmos, para que a gente possa entender quem nós somos de verdade e quem nós somos no futuro. A primeira coisa que eu estou dizendo para você, que eu quero dizer para você, é que por mais que esses signos possam te conhecer, por mais que você fizer um curso sobre quem você é, possa te conhecer, por mais que você frequente um psicólogo, um psiquiatra, o que eu acho uma coisa muito válida, porque são médicos que estudaram. E se você estiver doente, procura mesmo, tem que procurar mesmo, eu concordo.
Mas por mais que essas pessoas possam tentar fazer com que você ache um caminho para se conhecer, o que Jesus está dizendo para a igreja de Sardes e o que Jesus quer dizer para você nessa manhã, a espiritualidade que passa por Ele e passa porque Ele te conhece e tem você na mão dele. Não é o signo que tem você na mão dele. Não é o coaching mais especial do mundo que tem você na mão dele. Você está nas mãos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu de uma virgem, cresceu fazendo bem. Aos 30 anos começou seu ministério, saiu curando os enfermos, ressuscitando mortos. Morreu depois de 3 anos, ressuscitou ao 3º dia e foi levado ao céu e prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não se apegue com essas coisas que parecem espiritualísticas, mas não são, meu irmão, minha irmã. Se apegue naquilo que o Cordeiro de Deus chamou você para se apegar. Se apegue sabendo que o Senhor te conhece, que você está nas mãos dele. O que Deus está dizendo para o Michel hoje é: Michel, eu te conheço muito bem. E pode trocar Michel pelo seu nome. O que Deus está dizendo é: a igreja CVC Bélgica, eu te conheço muito bem. Eu já sei quem você é antes de você nascer. E eu não só sei quem você é, eu sei também que você está nas minhas mãos. E a espiritualidade da igreja de Sardes passava pelo uma pseudo-enganação que acreditava que Deus não estava olhando tudo. Meu irmão, Deus está vendo tudo. Sabe o seu problema que está passando? Sabe esse pecado que você não consegue vencer? Deus está vendo. Deus está olhando tudo. Deus está olhando esse problema que está no seu relacionamento. Deus está olhando esse problema que você tem com a sua família. Deus está vendo tudo. E qual é o conselho? Qual é uma espiritualidade que é sã? A primeira coisa que Jesus vai dizer para a igreja de Sardes é que existe uma espiritualidade que não é sã. E que Jesus chama, na verdade, para que eles vivam uma espiritualidade diferente. O primeiro conselho que Deus dá para Sardes é que eles busquem a espiritualidade da vida. E o que isso quer dizer? Olha o que ele diz. Eu conheço as suas obras e tem nomes de que vives, mas estás morto. Meu irmão, aquela igreja é uma igreja que vivia uma espiritualidade moribunda. Ela parecia viva. Ela tinha fama de quem estava vivendo, mas na verdade estava morta. Estava afundada dentro de si mesmo, dos seus próprios conceitos, do egocentrismo desenfreado. Ela estava afundada dentro de si mesma e tudo que ela via era ela mesma e não tinha nada mais que podia contra ela do que ela mesma. E ela inclusive se vangloriava disso, ela se vangloriava de sua fama. Você sabe o que acontece muitas vezes? A gente vê igrejas imensas, meus irmãos, que parecem estar vivas, quando na verdade Jesus está dizendo que está morta. Porque Jesus é aquele que conhece. E por mais que você possa me enganar, por mais que eu possa te enganar, por mais que eu possa enganar meus pais, possa enganar minha esposa, possa enganar minha família, possa enganar meus amigos por muito tempo, ao Senhor nós não enganamos. Você tem fama de quem vive, mas está morta. Você parece que tem uma espiritualidade viva, mas a sua espiritualidade é morta. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, como diria minha avó. Está podre por dentro. E por que a gente fica podre? Por que essa espiritualidade é falsa? Por que essa espiritualidade é morta? Por que muitas vezes a gente vive uma espiritualidade morta? Porque a gente se apega aos nossos próprios conceitos, meus irmãos. E sabe o que a gente faz? A gente cria um Deus que é a nossa imagem e semelhança. Esse Deus que gosta do que eu gosto, anda com quem eu ando, ama quem eu amo, odeia quem eu odeio, faz aquilo que eu gosto que ele faça, não faz aquilo que eu não gosto que ele faça. Esse Deus, na verdade, é nós mesmos. E a igreja de Sardes, por ter uma visão equivocada de quem ela era, que achava que ela era poderosa, que achava que tinha fama, ela na verdade fez um Deus que era muito parecido com ela mesma. E na verdade a gente não estava adorando ao Deus Criador de todas as coisas, a gente estava adorando na verdade a nós mesmos. A gente estava adorando, a igreja de Sardes estava adorando as suas próprias obras. E nós também muitas vezes adoramos as nossas próprias obras. Eu lembro de uma história de São Francisco de Assis.
Diz que ele estava andando nas ruas de Roma e já tinha dado tudo aos pobres e estava andando com seus discípulos ao redor dele. E ele já tinha feito todas as bondades possíveis e o olhar de admiração permeava cada movimento daquele homem por seus discípulos. E quando de repente ele passa diante de um homem que estava com frio e tudo que lhe havia restado era um manto, né? Era uma blusa de frio bem quente que ele colocou sobre o corpo. Naquele frio nós estamos passando agora, vamos ter um momento, uma semana aí de bastante frio, né? Alguns lugares abertos estão nevando, mas ele colocou aquela blusa de frio muito pesada sobre ele e ele estava lá quente. Até que ele viu um homem nas ruas de Roma que estava morrendo de frio, que estava com muito frio. O São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, ele tira o seu manto, né? Tira a sua blusa de frio, a sua blusa de frio, né? E joga sobre aquele homem. E aquele homem se esquenta. E ele fala: estou te doando essa blusa, estou te doando esse manto para que você não tenha frio. Os olhares dos discípulos dele, que já eram de admiração para aquele homem, viraram uma coisa louca. Ele andou mais alguns passos. E no meio de uma praça ele se ajoelhou, pôs a mão sobre a cabeça e chorou. E disse a Deus: eu me arrependo. E gritava-se na praça: eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Seus discípulos olharam: do que esse homem está se arrependendo? E ele gritava e gritou para que todos os discípulos ouvissem: porque eu tive orgulho de ter dado aquele manto para aquele homem. Parece que vive. Tem jeito de quem vive. Quando na verdade é cheio de orgulho de ser quem é. Eu falei no nosso culto de quarta, esses dias atrás eu mencionei isso. A gente tem que ter humildade. A gente tem que ser humilde o bastante para olhar e entender que nós não chegamos no fim dessa caminhada. Nós temos que ter muita humildade para dizer que nós temos muito o que aprender. Nós temos que ter humildade para olhar para essa espiritualidade que parece real e dizer: ainda tenho muito o que melhorar. A vida que Deus chama para você e eu vivermos não é uma vida de quem sabe de tudo. A vida que Deus chama para eu e você nós vivermos é uma vida de que quer conhecer, de que quer saber. Uma vida que tem fome de aprender, meu irmão. A espiritualidade que está morta, ela é orgulhosa. Ela é cheia de si mesma. Ela se apoia nas suas próprias obras. Ela acha que é porque ela é boazinha que ela vai ao céu. Mas a espiritualidade que Deus me chama para viver e te chama para viver é uma espiritualidade que é viva. Uma espiritualidade que se joga e se entrega na mão do Cordeiro Santo de Deus. E que não é uma espiritualidade que fica presa às suas próprias culturas de igreja que a gente vai criando. Que alguém me perguntou uma vez: Michel, mas por que uma igreja não pode vestir roupa curta, na outra igreja pode vestir roupa curta? Por que tem uma igreja que pode fazer tatuagem, outra igreja não pode fazer tatuagem? Uma igreja pode beber cerveja, outra pode beber vinho, outra não pode beber nenhum dos dois? Por que cada igreja tem a sua... Eu falei: porque cada igreja tem a sua cultura de igreja. E por muitas vezes a gente se apega tanto à nossa cultura de igreja que a gente acha que isso é o evangelho. E quando na verdade não é, meu irmão. O evangelho é andar com Deus. É se entregar a Cristo. A verdadeira espiritualidade, ela passa pelo fato de que nós nos entregamos sem reservas a Deus. E essa é uma espiritualidade que não é morta, mas que é viva. Uma espiritualidade saudável, ela passa não somente por uma espiritualidade viva, uma espiritualidade que passa por obras internas e não externas. É uma espiritualidade também, o texto vai continuar dizendo: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é que aqueles que estavam para poder morrer, confirma eles, esteja junto deles, estejam junto daqueles que estão se entregando a Jesus. A espiritualidade saudável, ela passa por aqueles que confirmam, aqueles que são trigo e não joio. Essa, inclusive, é o nosso tema da nossa mensagem. Cuidado com o joio, mas confirma os que são trigo.
As boas obras, as obras que são memoráveis, que vêm do Senhor, devem ser preditas dentro do nosso meio. Meu irmão, aquilo, a gente tem uma dificuldade imensa de entender que nós aprendemos com os outros. De olhar para o irmão e falar assim, irmão, você me ensinou isso, olha que legal. A gente vai entrando numa cultura de igreja que acha que a gente sabe de tudo. Meu irmão, essa cultura ela é pecaminosa e vem do diabo. Um que que achava que sabia de tudo e queria ser igual a Deus era Satanás. E quando Adão peca no jardim do Éden, ele também acha que ele sabe o que é certo. Eu não estou falando que a gente não tem que ter convicções, mas eu estou falando que a gente tem que dar espaço para dúvida. E entender que às vezes o outro, talvez você viu de um jeito que eu não vi, irmão. Eu tenho as minhas convicções, mas é claro que eu não posso dizer que as minhas convicções são absolutas e que eu sou o dono da razão. Porque senão eu vou parecer que eu estou vivo. E eu não estou confirmando o restante que estava para morrer. Eu não estou dando oportunidade para as outras pessoas. A espiritualidade que é saudável, ela confirma aqueles que são trigo. Ela anda com aqueles que são trigo, elas fortalecem aqueles que são trigo. Aqueles que estão passando por provas pelo Evangelho, a gente ora por aqueles que estão passando por provas, a gente abençoa aqueles que estão passando por provas, a gente confirma o outro. Em terceiro lugar, a espiritualidade saudável é a espiritualidade que vigia. E o que é isso, Michel? Vigiar significa você estar pronto para o grande dia do Senhor. O que acontece muitas vezes na nossa vida cristã é que a gente vai fazendo tudo de forma tão automática que parece que a gente não converge numa coisa que realmente... Meu irmão, o que eu estou falando, eu sei bem o que eu estou dizendo e eu sei que é difícil. Mas a gente não converge naquilo que realmente é o que tem que ser feito. A gente não reage diante de situações que a gente precisava reagir. A gente não vigia, a gente vive a vida cristã como se fosse... Nós ocidentais ainda temos uma dificuldade muito grande em relação a isso, né? Porque nós, ocidentais, nós somos baseados em caixinhas, né? Um oriental, mesmo um muçulmano, quando você vai conversar com ele, quando eles têm a mudança de consciência, quando eles se convertem a uma nova religião, para eles o que muda não é somente a religião. Para eles o que muda é a vida. Porque toda a parte da vida dele é permeada pela religião. Nós ocidentais, nós achamos que religião é uma parte da nossa vida e que o resto não existe. E que o resto, trabalho é uma coisa, religião é outra, família é outra, namoro é outra, amizade é outra, família... São caixinhas distintas. Quando na verdade o chamado de vigiar que Jesus está fazendo aqui para a igreja de Sardes é ficar alerta. Que a sua espiritualidade permeie todos os aspectos da sua vida. Que a sua espiritualidade permeie aquilo que você vê. Doeu, hein? Que a espiritualidade permeie aquilo que você absorve do mundo lá fora. Como eu e você temos absorvido o que nós vemos? Doído, né? Como eu e você nós temos absorvido aquilo que vem de fora? Será que nós temos vigiado? Será que a ganância não tem entrado no nosso coração? Será que o medo não tem nos paralisado? Será que a luxúria não tem nos contaminado? Será que a nossa fé em Cristo ela permeia todos os atos da nossa vida? Ou será que a fé em Cristo nada mais é do que mais um adereço que a gente tem no nosso dia a dia? Não estou falando que essa mensagem era fácil para mim, não vai ser fácil para ninguém, irmão. Mas será que o evangelho que eu e você nós vivemos, ele passa por todas as partes da nossa vida? Será que o evangelho que você vive passa pelo problema que você tem com a sua família? Quantos anos você não conversa com aquele parente que você não gosta? Aí a gente diz, o evangelho é uma coisa, isso é outra coisa. Não. Vigia varão, como diz no meu pentecostal. Vigia irmão, como diz o neopentecostal. Vigia.
A espiritualidade é uma espiritualidade que vigia, que não deixa que essas coisas contaminem a nossa alma nem o nosso ser a ponto daquilo se tornar aquilo que a gente é. A espiritualidade que Sardes vivia era uma espiritualidade que Jesus diz que precisava vigiar. E precisava vigiar porque Jesus não estava encontrando neles aquilo que eles diziam que viviam. Que as obras deles que eram feitas diante de Deus não estavam passando. Que aquilo que eles estavam entregando, meus irmãos, todos nós entregamos tudo que nós fazemos no nosso dia a dia diante de Deus. Você querendo ou não, você que é de Jesus, você que fez uma aliança com o Cordeiro, tudo que nós vivemos no nosso dia a dia, nós entregamos isso diante de Deus. E quando nós entregamos essas coisas diante do Cordeiro Santo de Deus, o que o Jesus está dizendo para Sardes é que não está passando. O que vocês estão, as obras das suas mãos não estão passando diante do seu Deus. E quantas vezes, meus irmãos, eu e você somos exatamente assim. Aquilo que a gente faz, se a gente entregasse aquilo diante de Deus, Deus falava, não tem nada a ver. Todo o egoísmo nosso, Deus vai falar, isso não passa. Toda luxúria, toda ganância, toda raiva, toda a fofoca, toda a ira, não passa. Deus não pode receber isso. Eu estava conversando com o pastor Samuel essa semana, a gente estava dizendo a respeito desse assunto. Falando, olha, a gente não entende o que é a santidade de Deus. A gente não tem noção do que é isso. Porque se a gente tivesse noção, a gente simplesmente se entregava diante dele, porque a gente não é capaz de chegar perto. Uma das maiores críticas que os judeus têm conosco é que nós cristãos, nós achamos que Deus é nosso melhor amigo. E não que não seja, Deus é. Mas Deus é um Deus de perto e também um Deus de longe. Não é só eu quem digo, é a Escritura que diz. Deus é aquele que é totalmente outro. Ele veio sobre a terra igual a mim e a você. Só que Deus não está preso na nossa consciência mundana. E Deus não é um Deus que cresce junto conosco. Tem uma linha do hinduísmo, um Deus do hinduísmo, que é um Deus que nasce quando o adorador nasce. E cresce quando o adorador cresce. E que vira adolescente quando o adorador vira adolescente. E que fica adulto quando o adorador fica adulto. E passa por todas as crises da infantilidade, da adolescência, de quando se torna adulto, quando se torna velho. Passa todas essas crises junto com o adorador. Só que o nosso Deus é um Deus que existe desde antes da fundação do mundo. E todas as historinhas que a gente conta para ele já ouviu. Todo o nosso jeito de viver a história, ele já viu e já ouviu. O que Deus está dizendo para a igreja de Sardes, o que Jesus Cristo está dizendo para a igreja de Sardes, é que as obras que eles estão fazendo não estão passando. Você está entregando isso para mim, só que não passa, eu não recebo isso. E Jesus é um Deus extraordinário, meus irmãos. Você sabe por quê? Ele não está dizendo isso para que a igreja morra. Ele não está dizendo isso para que a igreja seja destruída, mas para que a igreja acorde. A gente está vivendo um período de pandemia, todos nós estamos sofrendo, está difícil, parece que esse negócio não passa, mas o que Jesus está dizendo para a igreja de Sardes é, faz atenção naquilo que é essencial. As obras que vocês estão chegando aqui não está passando. Não entra no reino de Deus. Deus é um Deus que nos ama, meus irmãos. E o fato de chamar nossa atenção, a Bíblia vai dizer que é por isso que é a prova que Ele nos ama. Porque se nós estamos sem repreensão, significa que Deus não está nem aí para nós. Mas porque nós somos repreendidos, nós temos a prova de que o nosso Pai está em cima, nos olhando e querendo que a gente mude de vida. Essa mensagem talvez seja uma mensagem mais dura que eu preguei até agora. Mas é aquilo que Deus está ministrando no meu coração, que Deus falou comigo, que eu tenho certeza que Deus também vai falar com você. As obras que nós estamos fazendo muitas vezes diante de Deus não passa. Porque são obras da nossa carne e não são obras do Espírito. O apóstolo Paulo faz essa distinção, que é obra da carne e que é obra do Espírito. A igreja de Sardes vivia numa luxúria imensa, uma ganância. Achava que era poderosa, achava que com suas próprias obras comprava salvação. Nada a ver. Pois não tem achado as suas obras perfeitas diante do meu Deus. E aí,
o quarto ponto. A espiritualidade saudável é uma espiritualidade que lembra. Lembra. Lembra quando Deus te chamou. Lembra quando Deus trouxe você para perto. Lembra quando numa conferência, num culto, na rua. Lembra quando Deus te chamou. Ontem eu estava me lembrando quando Deus me chamou. Como que a minha vida estava muito ruim. Um dia eu conto para vocês, tanto estava ruim. Mas Deus me chamou. Deus me chamou para viver. E viver uma vida com Ele. Eu não estou falando de pode ou não pode, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam isso. O que eu estou falando é de uma vida com Deus. Esquece pode ou não pode. Anda com Deus. E o pode ou não pode você vai entender quando você andar com Ele. Esquece pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz aquilo. Esquece isso. Anda com Deus. Abraão andou com Deus. Foi amigo de Deus. Andou com Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Ande com Deus como quem quer aprender de Deus. Isso vai te ser imputado por justiça. Ande com Deus. Uma espiritualidade que lembra, uma espiritualidade que anda com Deus. Porque lembra daquilo que Deus te disse. Que lembra de quando Deus ministrou no seu coração. Que lembra quando você passou pela prova onde Deus estava. Que lembra que Deus é uma espiritualidade que lembra. Lembra-te, pois, aonde o que ouviste, guarda-o e se arrependa. Passa por esse processo de lembrar, guardar e se arrepender. Passa por esse processo de convicção, de consciência, de internalidade, de espiritualidade que passa pelo coração. Porque não vai adiantar nada você se mostrar um excelente cristão da boca para fora, um excelente cristão de corpo para fora. Por mais que você seja excelente cristão, Jesus disse para a igreja de Sardes que parecia viva. As suas obras não estão passando diante do meu Deus. Por isso lembra. Lembra o que eu te falei, lembra de onde eu te tirei, lembra quem você é e se arrependa. Uma espiritualidade que passa, e aí Jesus vai dizer para eles que se não vigiar sobre ti, eu virei como um ladrão e não saberás a horas que sobe de ti. Você lembra que no começo eu falei que Sardes foi invadida 2 vezes por 2 imperadores diferentes, que depois houve um terremoto? Quando Jesus ele diz a respeito de Sardes que virá como um ladrão, ele está fazendo referência justamente às vezes que a cidade foi sitiada. E Jesus está dizendo que ele é quem vai sitiar a cidade, caso eles não se arrependam. E meu irmão, se Deus sitia a sua vida, se Deus sitia a minha vida. Eu lembro de uma vez um homem de Deus, um pastor, eu estava passando por um período muito difícil. E ele olhou para os meus pais na época que estavam passando esse problema comigo e falou: Deus está com a mão sobre o Michel. Ninguém coloca a mão dele, porque Deus está com a mão sobre ele. Quando Deus coloca a mão sobre você, dói, meu irmão. Dói porque Ele está nos purificando, Ele está nos limpando, Ele está mexendo nas coisas que a gente acha que não podia mexer. Ele está cavucando aquela ferida que está toda bagunçada, toda cheia de verme. Ele está tirando aqui, Ele está limpando para jogar o bálsamo dele no final das contas. Diz o profeta: eu abri a ferida, eu a curarei. Deus abre feridas em nós para que Ele mesmo as cure. Aleluia! Deus é um Deus que abre ferida em nós e Ele mesmo as cura. Não se engane a respeito disso. Michel, a mensagem que você está trazendo é pesada, é dura, eu sei, meu irmão. Mas é porque Deus quer mexer com a nossa existência. Deus quer, e é isso que o texto vai continuar dizendo. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Comigo andas vestidas de branco, pois são dignas. E o branco era uma cor conhecida na época, quando diz respeito à pureza. Até hoje é uma cor relacionada à pureza. O que Jesus está dizendo para eles é que essa entrega de relacionamento nos purifica. Você lembra que o que purifica o homem não é exatamente o que ele faz ou não faz, isso também o purifica. Mas Jesus vai dizer que nós somos purificados pela palavra que nós temos recebido. Vós estáis limpos pelas palavras que tenho vos dado. Quantas vezes nós buscamos na palavra de Deus a resposta para as nossas indagações?
Quantas vezes eu e você, nós somos realmente cristãos e quando a coisa aperta, a gente vai nas Escrituras Sagradas para saber o que Deus quer de nós? Ou nós somos entregues a esse mundo como se não houvesse nem Deus na nossa vida? Abraão andou com Deus e isso lhe foi imputado por justiça. As vestes brancas são dadas quando você anda com Deus. Não estou falando de perfeição, estou falando de andar com Deus. A espiritualidade e por isso a espiritualidade também é pura. O quinto aspecto de uma espiritualidade saudável que Jesus está dando de conselho para a igreja de Sardes é: vivam uma espiritualidade pura. Uma espiritualidade que é totalmente entregue, uma espiritualidade às vezes como a de criança. Uma filha de um primo meu veio aqui em casa esses dias e ela brincando aqui na sala de casa e eu observando ela. Que um dia eu vou ser pai, né? Tô com essa vida tá mexendo comigo assim. Mas ela tava correndo, ela tava andando. E onde eu ia, ela ia atrás. E ela tava comigo lá no escritório. E eu fazendo algumas coisas. E ela lá pintando. Ela sentada no meu colo. Ela me olhando. Uma espiritualidade pura. Um relacionamento puro. Ela não queria nada de mim, a não ser estar ali perto. A espiritualidade que Deus quer de mim e de você é essa. É que o que Ele quer de nós é que nós estejamos perto dEle. Ele não quer que a cada olhar bonito da esquina a gente deixa Ele. A cada coisa boa que a gente tem na vida a gente deixa Ele. A espiritualidade de verdade, a espiritualidade que passa pelo fato de nós, como seres humanos, nós estamos totalmente arraigados na pessoa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A espiritualidade de verdade, a espiritualidade real, uma espiritualidade pura. Uma espiritualidade inocente, uma espiritualidade que veste branco. E se entrega totalmente a Jesus e sabe que Jesus é quem cuida de você. E por último, ele vai continuar dizendo: ao que vencer, né? Vestido de vestes brancas, ou seja, aquele que tiver relacionamento com Deus, aquele que andar com Deus, ele vai vencer, eu vou dar para ele vestes brancas. E de maneira nenhuma eu riscarei o nome dele do livro da vida, ao contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Se fosse hoje, será que Jesus teria orgulho de dizer meu nome diante de Deus e dos anjos? Será? A espiritualidade, e por último, né? A espiritualidade saudável é a espiritualidade que ouve. Escutar é diferente de ouvir. Escutar, você escuta muitas coisas. Escutar é o ato de você, o que o ouvido faz, né? Mas ouvir é quando desce pro coração, é quando cai aqui dentro. É quando o nosso coração está pronto para aprender. O meu convite para você, e com isso eu encerro, é que você viva uma espiritualidade que ultrapasse as espiritualidades vãs. Eu quero que você viva uma espiritualidade que tenha vida. Eu gostaria que você vivesse uma espiritualidade que confirma o outro. Eu gostaria que você vivesse uma espiritualidade que vigia. Eu gostaria que você vivesse uma espiritualidade que lembra. Eu gostaria que você vivesse uma espiritualidade que é pura. E eu gostaria muito, com a graça de Deus, que você vivesse uma espiritualidade que escuta aquilo que Deus tem para te dizer. Que entende aquilo que Deus tem para te dizer. Que cai no coração aquilo que Deus tem para te dizer. Que essa palavra possa ter falado com você o quanto falou comigo. Que nós possamos sair daqui e nos arrependermos, como parece que a igreja de Sardes fez. Que estabeleceram a igreja ainda mais. Que se arrependeram, que lembraram, que decidiram viver uma vida que não era morta. Uma vida cristã realmente que era vida, que era viva. Eu lembro dos evangelhos e eles ficavam muito impressionados com Jesus, porque Jesus falava como quem tinha autoridade. Por que Jesus falava como quem tinha autoridade? Porque Jesus vivia. Que nós possamos nunca ser essa igreja que tem fama de quem vive, mas está moribunda, está morta. Essa é a minha oração. Vamos orar? Pai, eu te peço perdão. Perdão, Senhor, pelas vezes que pecamos contra o Senhor.
Perdão, Senhor, por causa das nossas iniquidades que se acumulam muitas vezes na nossa alma. Em lugares escondidos delas, Senhor, como se elas fossem o nosso todo. Perdoa-nos, Senhor, porque por muitas vezes nós não sabemos o que fazemos. Perdoa-nos, Senhor, porque por muitas vezes nós somos como a igreja de Sardes, nós temos fama de quem vive, mas estamos mortos. Senhor, nos ajude, ó Pai, a nos transformar conforme a imagem do Seu Filho. Que nós possamos ser pequenos Jesus andando sobre a terra, Senhor. E que todos aqueles que nos reconhecem, que nos reconheçam como Jesus. Porque as nossas obras são muito parecidas com a dele. Porque o nosso amor é muito parecido com a dele. Nós não somos prepotentes, nós temos um coração ensinável. Nós entendemos que nós não temos total conhecimento, Senhor. Senhor, nos ensina a ser como Jesus, Senhor. Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, que essa seja uma marca na nossa alma, Senhor. Que o Teu Espírito se manifeste em nós e através de nós para a glória do Teu Filho. Muda-nos, Senhor. Convença-nos, Espírito. E traga de nós, ó Pai, de volta ao arrependimento aos Teus pés. Porque nós queremos ser como crianças, Senhor, e Te adorar pelo que o Senhor é. Nós queremos voltar à inocência e acreditar em Ti. O problema é que muitas vezes nós somos levados pela nossa vontade de crescer e deixamos de simplesmente crer, como diz a música, Senhor. Muito obrigado por esse domingo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Não foi fácil, irmãos. A palavra realmente foi de encontro ao meu coração. Espero que tenha sido também de encontro ao seu. E não vamos viver essa palavra somente no domingo. Eu oro, minha oração é que essa palavra a gente possa viver ela amanhã na segunda. Para mim é um prazer estar aqui falando com você. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência aí, nos ouvindo. Que Deus possa te abençoar durante a semana, que seja uma semana abençoada. Quarta-feira nós temos o nosso culto, às 8h30 da noite. Terça-feira nós temos o Encontro das Mulheres, tem sido também uma grande bênção. Eu não participo porque eu não sou mulher, mas as mulheres têm feito, tem sido de grande bênção também. Participe das nossas programações. Deus quer falar com você, dê prioridade às coisas de Deus. Pare para ouvir o que Deus tem para dizer para você. Eu sei que o mundo quer dizer muita coisa, mas Deus ele tem uma palavra para a sua vida. Por isso, vem participar conosco. Michel, como eu faço para participar do culto ou do programa das mulheres? Você tem que entrar em contato conosco, porque tem um link do Zoom que a gente passa e aí você participa através do Zoom, tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos orar para encerrar? Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por ter falado conosco, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo seja com você, hoje, para todo sempre, e toda a igreja, Israel do Senhor, espalhado pela face da terra, possa dizer amém. Que Deus possa ter te abençoado e que Deus possa ter falado com você. Fica com Deus e passa uma ótima semana.